Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente o canal Cinepop traz um filme maravilhoso. A escolha de hoje é de um drama, então peguem um lencinho que vocês vão precisar. A sugestão de hoje é o filme Vidas Amargas. Ele foi lançado em 1955 com o roteiro impecável de Paul Osborne. Ele é baseado no romance Leste do Éden, do escritor laureado com o Prêmio Nobel de Literatura John Steinbeck. Um filme emocionante, ele trata de questões psicológicas, familiares e amorosas. Vocês vão gostar muito, porque ele é um filme que te prende até o final. Ao mesmo tempo que vocês vão se emocionar, vocês vão ter várias reflexões, além de contar com atuações notáveis como a do astro James Dean. No Vale das Salinas, na Califórnia, na época da Primeira Guerra Mundial, Cal e Aaron disputam o amor de seu pai. Cal se sente solitário desde sua infância e luta pela atenção do pai, que nunca escondeu sua preferência pelo seu segundo filho. Vidas Amargas é uma releitura contemporânea da conhecida parábola de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Cal e Aaron são filhos de Adam, um homem rígido e conservador. Enquanto o primeiro filho é uma constante dor de cabeça por causa de seus comportamentos e conflitos familiares, o segundo filho é o rapaz perfeito, que segue os passos do pai e só oferece motivos de orgulho. Mas há um segredo na história dessa família que atormenta Cal de modo irreversível. Diferente do seu pai e do seu irmão, que preferiram esquecer isso, Cal irá se debater até encontrar uma explicação que o satisfaça, que é onde está sua mãe e por que ela os abandonou. A chegada de uma forasteira na cidade já adianta muito do drama, que irá se repetir durante o desenrolar muito bem amarrado e baseado em cenas de grande impacto. Tem também a namorada do irmão, que está indecisa sobre seus sentimentos e a respeito dos dois. E o surgimento de uma guerra iminente no país é um cenário propício para emoções à flor da pele e reações extremas. Esse filme é um clássico do cinema, que até hoje é lembrado e adorado por diversos fãs ao redor do mundo, tanto pelo fato de trazer abordagens do cotidiano, como também pelas atuações tão tocantes e realistas, em uma época que o cinema era como teatro, exagerado e fantasioso. Uma curiosidade muito importante é que em diversas cenas do James Dean foram improvisadas. Vale lembrar também que ele foi indicado ao Oscar, infelizmente o primeiro Oscar póstumo na história da premiação. Para vocês terem uma explicação mais aprofundada sobre esse filme, fiquem agora com o professor Cláudio Mena. Cláudio Mena possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já participou de inúmeros seminários, conselhos, comissões e conferências. Ele defende a gestão democrática, participativa e representativa do Estado, voltada para iniciativas territoriais compartilhadas e responsáveis pela sociedade, governo e empresas. Participa também do movimento mundial Urban Chicer, pela USK Brasil. Boa tarde, eu sou Cláudio Mena, convidado da professora Sônia Carrasco Gelling para falar sobre um filme de que eu gostasse e de que eu poderia apresentar alguns dados, alguma visão crítica. Vocês já acompanharam mais ou menos o meu perfil. Estão vendo que eu sou um senhor, então eu vou trazer um filme de outra era. Um filme importante que está entre os 3 filmes que se transformaram em sucessos de bilheteria no século passado, no século XX, pelo fato de serem os únicos filmes interpretados pelo famoso James Dean, um astro de cinema que ficou notório pela sua rebeldia e que foi um dos jovens rebeldes de Hollywood, descobertos pelo diretor Elia Kazan, que dirigiu esse filme. O filme no Brasil se chama Vidas Amargas. E o nome original americano é A Leste do Éden, porque se apoia num livro do John Steinbeck, chamado East of Eden. É um livro muito importante na literatura norte-americana, que esse autor ele tem uma série de livros importantes, e esse diretor, Elia Kazan, que é um cidadão greco-americano, nascido na Grécia, mas naturalizado norte-americano, ele é um diretor também muito importante, que viveu entre os anos, no início do século passado, e veio a falecer lá no início deste século. Em 2013, ele faleceu com 94 anos, Elia Kazan. Antes dele falecer, no final do século XX, ele recebeu um prêmio notório pelo conjunto da sua obra, que são vários filmes.
Ele teve o azar, neste filme, de ter ganho um Oscar por melhor direção no ano anterior, em 1955. E no ano seguinte, ele teve um Oscar pelo filme Sindicato dos Ladrões, interpretados pelo Marlon Brando. E no ano seguinte ele descobriu esse jovem ator, James Dean, que interpretou Vidas Amargas, e foi também indicado para o Oscar, mas era muita coisa repetir o Oscar para o mesmo diretor 2 anos seguintes. Então, Vidas Amargas, num certo sentido, é considerado mais uma obra de arte do que propriamente o Sindicato de Ladrões, que na realidade também levou uma série de Oscars, inclusive de melhor interpretação do Marlon Brando. Vidas Amargas é um romance que foi muito bem sintetizado no filme, mas é um romance que fala sobre o leste do Éden. Ele é uma metáfora cinematográfica daquele capítulo bíblico entre Caim e Abel. Quer dizer, o nome do personagem que é o pai, Aaron, é um homem religioso e tem 2 filhos. Aliás, o filho é Aaron e Caleb. Eles são metáforas, nomes parecidos com Caim e Abel, e os nomes dos pais também. Então, a narrativa se desenrola num discurso muito importante, literário no livro e cinematográfico nesse filme Vidas Amargas. Eles retratam um discurso sobre o bem e o mal. Por que 2 filhos da mesma família significam o bem e o mal? Também uma diferenciação entre a mulher e o homem. Por que a mulher sempre é a pecadora, é a que trouxe a origem ao pecado original? Então, o filme é uma reflexão sobre a Gênese na Bíblia e sobre aquilo que é um embate eterno na vida das pessoas entre definir o que é o bem e o mal. Tanto é que o filme e a própria novela, no final do filme, fazem uma certa inversão entre os personagens do bem e os personagens do mal. Há uma certa... leva o espectador ao final do filme a refletir novamente quando é que você está do lado do bem e quando é que você está do lado do mal. Então, esse filme ele tem todo um roteiro baseado no Jardim do Éden. A leste do Éden é para onde foi enviado Caim como o filho que praticou o mal. E Abel foi mantido ao lado dos pais. E nesse filme, o filme finaliza com a cena do Caleb, que é o irmão virtuoso, que acaba indo embora, é revoltado, enquanto aquele que era no início do filme, o rebelde, mantendo-se ao lado do pai para dar continuidade, digamos, à vida no Ocidente, não a leste do Éden, que seria a vida do oriental, a civilização não hebraica cristã, digamos, do Ocidente. Então, essa dicotomia até do Ocidente e Oriente, hoje em dia, política e a Guerra Fria do século XX, representam muito bem essa dicotomia entre Caim e Abel, entre o bem e o mal, entre comunistas e capitalistas hoje, nas discussões que gostam de nos levar a sempre transformar essas 2 faces da mesma moeda num impasse insolúvel. Na realidade, ele não é um impasse, ele a natureza humana tem essa energia que se dá entre um polo positivo e um polo negativo, que às vezes o campo da virtude, do pecado ou da virtude
transfere-se de um lado para outro seguidamente, às vezes no mesmo dia, nos vários momentos da vida, ou nos vários dias do mês, ou nos vários anos da nossa existência. Então é interessante que vocês revejam esse filme. Muito obrigado pela atenção. Não sei se, professora Sônia, se foi suficiente para você como crítica do filme, mas eu acho que vai levar a vocês a se interessarem em pelo menos assistir esse filme dos anos 50 do século passado. Muito obrigado pela atenção. Chegou ao fim mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado da história do filme, se emocionado com ela. Por hoje é só. Deixem suas curtidas, compartilhem em todas as suas redes sociais, sigam aqui o canal do Cinepop e um beijão de toda a equipe.